Bem-vindos a mais uma rubrica de Santo Tirso com Castro Fernandes. Obrigado pelo convite, engenheiro, mais uma vez. Começamos então pelas eleições presidenciais. Como interpreta os resultados das eleições presidenciais no Conselho de Santo Tirso, em que quase 55% dos votantes se abstiveram? Ora bem, é um valor muito elevado. Eu sei que é um segundo mandato do Presidente da República, sei que há a questão da pandemia, mas mesmo assim é um valor elevado. Por outro lado, também ao nível político, tem de se dar respostas às pessoas, para as pessoas comparecerem nos atos eleitorais e para elegerem aqueles que eles acham que merecem ser eleitos. Portanto, a grande razão, acho eu, é que, de facto, tem de haver maior ligação da área política com a população em geral. Ainda assim, a nível nacional, os valores não corresponderam ao que as sondagens de facto estavam a assinalar. Foi bastante inferior a abstenção. Sim, de início temia-se que a abstenção atingisse os 70%. Mas nos últimos dias, eu julgo que houve uma espécie de corrida maior ao voto por causa da questão da classificação, chamemos assim. Eu acho que houve muita gente, nomeadamente, que votou porque apareceu um candidato, um chamado outsider, que foi o André Ventura, e então houve muita gente que não iria votar porque sabia que Marcelo Rebelo de Sousa estaria eleito, e então votaram noutra concorrente, que foi a Ana Gomes, que acabou por ficar em segundo lugar. Qual a sua opinião sobre a votação em Marcelo Rebelo de Sousa e sobre a votação na esquerda em geral? Ana Gomes, Marisa Matias e João Ferreira. Ora bem, a votação que Marcelo Rebelo de Sousa teve, eu penso que é expectável. Então, na altura, pensou-se que Marcelo Rebelo de Sousa poderia obter a votação da segunda volta ou do segundo mandato de Mário Soares, que atingiu mais de 70%. Votaram na altura 3.500.000 portugueses em Mário Soares. É a maior votação de sempre nas presidenciais. Mas depois rapidamente se percebeu que Marcelo Rebelo de Sousa não tinha hipótese para isso. Portanto, teve uma boa votação. Ganhar com 60% é um resultado, na minha opinião, bom. Ele não tinha um verdadeiro opositor de esquerda. O PS não apresentou nenhum candidato e o seu secretário-geral entendeu que devia dar de forma indireta o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Não o expressou, o PS não se pronunciou, mas o facto é que quando António Costa convidou na Auto Europa Marcelo Rebelo de Sousa para estar em 2021 novamente na Auto Europa, foi um convite implícito. Daí toda a gente ter percebido que António Costa queria que Marcelo Rebelo de Sousa continuasse. E o facto é que houve muitos eleitores do PS que votaram em Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa que conseguiu ter votos do PSD, conseguiu ter votos do PS e muitos, aliás, eu penso que teve mais votos do PS do que teve do PSD. Engenheiro, pensa que esses votos que conquistou à esquerda e à direita, o atual Presidente da República, deve-se ao facto do trabalho realizado ou ao facto do PS não ter um verdadeiro candidato apoiado pelo partido? Ora bem, independentemente da nossa opinião sobre o Presidente da República e candidato Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, ele fez um bom trabalho durante 4 anos. Ele soube ligar-se bem ao governo e, com isso, conseguiu que muitos socialistas votassem nele, o que é, de facto, um fenómeno. Quem conhece o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como eu conheço desde os tempos do governo da AD, o governo de Sá Carneiro, em que ele era o chamado ministro dos factos políticos, sempre foi um PSD inveterado, e vê depois tantos socialistas votar nele, é porque ele fez um trabalho de ligação às pessoas. Ele mudou muito o sistema de ligação à população, dado que o professor Cavaco Silva era muito austero. Esteve lá 10 anos. Portanto, ele, quando foi eleito, entendeu que devia atuar de maneira diferente e penso que para ele foi positivo, os resultados foram positivos. Quanto à questão dos outros votos, na esquerda, de facto, por exemplo, a Marisa Matias teve uma descida brutal. Ela foi
A mulher mais votada antes, com 10%, agora veio para um valor muito baixo, acho que 4 ou 5%, não sei exatamente. Também o João Ferreira do PCP teve uma votação relativamente baixa. Quem teve uma votação conseguiu ficar em segundo lugar, mas eu penso que deveria ter mais. Eu esperava que ela tivesse mais. Foi a Ana Gomes. A Ana Gomes, devido ao seu estilo, o estilo político que ela tem, desde há muitos anos, ela teve algum apoio de muita gente do PS e foi fundamentalmente também gente do PS que votou na Ana Gomes, mas teve uma votação que, aliás, só ganhou praticamente por 1% ao André Ventura, não é? Portanto, depois há mais dois candidatos, foi o Tiago Maia, da Iniciativa Liberal, que teve uma votação, para quem não o conhecia, e o Vitorino, o Tino de Rás, manteve mais ou menos naquela votação, mais abaixo do que o que teve há 5 anos. Portanto, estão mais ou menos justificadas as razões pelas quais houve aquele tipo de votação, mas claramente que não houve um opositor ao Marcelo Rebelo de Sousa. Daí ele ter tido uma votação tão grande, 60%. Relativamente ao André Ventura, há pouco referiu que o mesmo facto teve uma votação. O André Ventura é um populista. É um homem que todos sabem que foi um homem que foi protegido por Passos Coelho e foi candidato à Câmara de Louros pelo PSD. Tinha umas ideias. Mudou de ideias. Hoje as ideias dele são muito mais à direita. E como populista que é, aproveitando-se também do facto de ser comentador desportivo num canal de televisão, conseguiu granjar apoios. Penso que ele teve muitos votos da direita, teve muitos votos do PSD e teve muitos votos do CDS. E, portanto, tudo junto deu-lhe uma votação que vamos ver se consegue manter nas autárquicas. Penso que é muito difícil mantê-la. E vamos ver o que é que vai acontecer nas legislativas que se vão realizar em 2023. Portanto, para já, ainda não sabemos bem o que é que vai acontecer quanto ao futuro. Estamos praticamente na pré-campanha para as autárquicas. Salvo algum adiamento, as mesmas irão realizar-se no final de setembro, início de outubro. O que pensa da hipótese de haver um adiamento das eleições autárquicas por 60 dias, como defende o presidente do PSD, Rui Rio? Entende que haverá razões para tal? Ora bem, eu pessoalmente entendo que não há razões para o adiamento. Isto é o que eu penso. Se vamos a começar a adiar e a antecipar eleições a cada momento, isto vai mal. Aliás, não se adiaram as eleições presidenciais num momento muito mais intenso ao nível da pandemia. Não se pode vir com o argumento da pandemia, do Covid, para adiar as eleições. Portanto, Rui Rio, penso que fala neste adiamento por 60 dias, também não se percebe. Eu penso que tem a ver com a discussão do Orçamento de Estado para 2022, que é feito ali entre outubro e novembro. E, portanto, vai ser um orçamento muito debatido. O PS não tem maioria absoluta, vai ter de fazer acordos com a esquerda, muito provavelmente, para o orçamento passar. E, portanto, Rui Rio entendeu que, politicamente, talvez valesse a pena adiar as eleições. Por outro lado, ele tem problemas. Ele, nas candidaturas à grande cidade, ele convidou algumas pessoas e um deles fala-se que Santana Lopes foi convidado para ser candidato do PSD e o Santana Lopes defendeu, logo na altura, que as eleições autárquicas deviam ser adiadas por 6 meses. Diga-se passagem que também há outros políticos, mesmo do PS, que também defenderam o adiamento. Francisco Assis também defendeu o adiamento. Não sei que razões ele evocou. Se foram as da pandemia, penso que já dei resposta para isso. Rui Rio, talvez por algumas dificuldades, ainda não indicou presidentes de Câmara. Aliás, ele só anunciou que iriam ser indicados os presidentes de Câmara após as eleições presidenciais. Repare, o Conselho de Santo disse que não se sabe quem é o candidato do PSD. A Comissão Política Conselhia do PSD de Santiço já foi eleita há mais de um ano e até agora ainda não apresentou um candidato. As pessoas estranham como é que um partido que é da oposição, passado um ano e um mês, ainda nem sequer apresentou ninguém como candidato. No outro dia soube-se
que foi debatida a questão do perfil do candidato no PSD. Isso veio nas redes sociais, mas eu penso que são dificuldades do PSD quanto à apresentação dos candidatos que levam ao pedido de adiamento. Tendo em conta o acordo nacional entre Rui Rio, do PSD, e Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS, o que pensa de uma eventual coligação a nível concelhio em Santo Tirso? Ora bem, logo na semana a seguir às eleições presidenciais foi assinado o acordo entre o Rui Rio e o Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS. Esse acordo é um acordo que eu esperava que acontecesse, não tão rapidamente, porque o Francisco Rodrigues dos Santos teve problemas grandes dentro do CDS e foi obrigado a convocar um Conselho Nacional, em que ganhou, a sua moção de confiança ganhou, por uma maioria que demonstrou que, neste momento, a maior parte dos militantes do CDS o apoiam e, portanto, estranhei, por um lado, esse acordo tão rápido, por outro lado, percebi que o PSD, na era autárquicas, não quer ver votos perdidos à direita. E, portanto, sabe que pelo método, quando os partidos fazem coligações, é para terem mais expressão nos resultados eleitorais, nomeadamente quanto aos mandatos eleitos. Por exemplo, no caso da Câmara Municipal, a de Santo Tirso tem 9 vereadores, o facto de haver uma coligação pode traduzir-se em mais um vereador ou menos um vereador. O PSD, portanto, penso que quer fazer uma coligação em Santo Tirso. Isso é inequívoco. Já o fez em 2013 e agora em 2007 quer repeti-lo. O CDS também está interessado, porque o CDS não tem grande expressão eleitoral ao nível autárquico no Conselho de Santo Tirso. Penso que tem 1 ou 2 representantes na Assembleia Municipal, tão somente. E o CDS aspira um dia a ter um vereador na Câmara. E o CDS sozinho não tem qualquer hipótese, neste momento político, de ter um vereador na Câmara eleito diretamente numa lista CDS. Portanto, eu acho que a coligação que foi assinada a nível nacional vai ter expressão em muitos sítios. Aliás, foi dito, quer pelo Dr. Rio, quer pelo Francisco Rodrigues dos Santos, que o objetivo é manterem as coligações onde já tinham sido feitas em mandato anterior. Portanto, a estratégia, na minha opinião, é clara, é unir esforços, até porque o PSD e o CDS correm um risco, de que poderemos falar mais à vontade, é de aparecer uma candidatura ainda mais à direita em Santo Tirso, que é a candidatura do Chega, conforme já foi anunciado pelo presidente da Conselhia do Chega no Conselho de Santo Tirso. Sobre a candidatura do PS a nível concelhio, o que lhe oferece dizer depois de Alberto Costa ter sido eleito em 2020 presidente da Comissão Política Concelhia de Santo Tirso? Pois, eu há bocado, quando falei do PSD, não abordei a questão do PS, mas o PS praticamente já resolveu, em meados do ano passado, a questão da candidatura à Câmara. O PS elegeu a nova Comissão Política Concelhia, foi eleita uma lista única, presidida pelo atual Presidente de Câmara e Presidente da Conselhia, que foi eleito Alberto Costa. Foi a primeira vez que foi eleito e, portanto, o PS tomou a dianteira na candidatura à Câmara Municipal. Dir-me-ão assim, mas os órgãos eleitos ainda não se pronunciaram. Não se pronunciaram, mas o PS, a nível nacional, já disse que os candidatos às câmaras devem ser os que já eram Presidente de Câmara. Portanto, é uma clara orientação no sentido de que os atuais Presidentes de Câmara se devem recandidatar. Entretanto, a Conselhia do PS, isto é público já, tem de tomar posição durante o mês de março sobre quem indica para Presidente de Câmara. E todos sabemos que vai ser o Alberto Costa, até porque ele fez eleger uma Comissão Política Conselhia à medida dele. Ainda por cima, também a Distrital tem de avalizar, tem de aprovar esta candidatura. Portanto, todos os casos em que existe um Presidente de Câmara do PS, em princípio, a Distrital do Partido Socialista do Porto, presidida por Manuel Pizarro,
vai claramente levar à Comissão Política Distrital a aprovação dos candidatos que já são Presidentes de Câmara e, com isto, o PS vai ganhar algum fôlego. Mas uma coisa é a indicação dos candidatos. Outra coisa é o facto de estarmos num período difícil, em que até já os putativos candidatos a Presidente de Câmara não tiveram a oportunidade de fazer campanha à moda antiga, que é andar por todo lado ao fim de semana, ir ter atividade política partidária, ter reuniões, ter comissões alargadas, ter assembleias de militantes, participar em eventos culturais, em eventos esportivos, em eventos de toda a ordem que mobilizam as pessoas e que normalmente tinham a presença do Presidente de Câmara. Portanto, até agora não houve muita campanha. É lógico que o PS, ao indicar um candidato em março, isso vai permitir, com o aliviar da pandemia, que ele possa fazer mais campanha, mas já não são muitos meses para as eleições de setembro ou outubro de 2021. Portanto, vai ter de haver aí muito trabalho para que as pessoas conheçam melhor os candidatos à Câmara, conheçam melhor todos aqueles que se vão apresentar às juntas de freguesia, à Assembleia Municipal, conheçam melhor os próprios vereadores. Pensa, neste caso, como será o candidato novamente Alberto Costa à Câmara Municipal de Santo Tirso pelo PS? Pensa que o PS parte à frente em relação aos outros, tendo em conta o trabalho também exercido por Alberto Costa? E já agora, relativamente aos vereadores, pensa que será possível o PS manter a maioria? Ora bem, a primeira questão que me pôs foi a questão do Alberto Costa ir ou não ir à frente. Claramente, se já toda a gente sabe praticamente que ele é candidato à Câmara, praticamente desde que sucedeu o antecessor que saiu, que renunciou, portanto, ele a partir dali era praticamente o candidato. Depois foi eleito Presidente da Conselhia, ano passado. Mais candidato ainda ficou. Agora vai ser possivelmente ratificado, quer ao nível... vai ser eleito ao nível, ou nomeado ao nível da Comissão Política de Conselhia e ratificado na Comissão Política Distrital. O PSD até o momento não apresentou nenhum candidato. Portanto, à partida, o Alberto Costa vai à frente. E em termos políticos isto conta, por vezes, não é? Embora às vezes não é tão certo que seja assim. O Rio diz exatamente que quando se candidatou à Câmara do Porto já se sabia há muito quem era o candidato à Câmara do Porto do PS, que era o Dr. Fernando Gomes, e ele foi nas últimas e acabou por conseguir ganhar. Portanto, é a tese que defende o Rui Rio. Aqui em Santo Tirso, penso que não. Eu penso que o PSD tem tido alguma inatividade, e já não é de agora, já é de há uns anos esta parte. E ao ter essa inatividade facilita a vida partidária a quem está no poder, a quem procura divulgar a atividade política, partidária e até autárquica, porque o atual Presidente de Câmara tem atividade autárquica e ao ter atividade autárquica divulga, é mais conhecido. Mas relativamente à maioria, pensa que será possível manter? Eu penso que... Ora bem, em princípio, eu penso que o PS vai obter novamente a maioria. Como vai ser essa maioria? Não sei. Exatamente. Porque há aqui fatores novos. Por um lado, o PSD vai claramente fazer a coligação com o CDS. É a minha opinião. Eles têm vindo a reunir, ainda não chegaram, segundo se consta, na praça, como se costuma dizer, que há acordo. Eu penso que o problema é o problema do candidato à Câmara, que vai ser o PSD que o vai indicar, é o problema dos candidatos a vereadores, é o problema de quantos são os candidatos a vereadores do PSD e quantos são o do CDS, é o problema do candidato a presidente da Assembleia Municipal, é o problema dos candidatos a deputados da Assembleia Municipal e é o problema dos autarcas de junta de freguesia, nomeadamente os candidatos a presidentes de junta de freguesia. Portanto, há muitas dúvidas aqui. Mas o que vai suceder aqui são duas coisas. À direita, o PSD vai tentar fazer a coligação com o CDS. Falta saber se o Chega vai apresentar a candidatura autárquica em Santo Tirso. Se apresentar claramente que a extrema-direita do Chega vai obter votos de direita e vai roubar bolas à coligação PSD-CDS.
Do outro lado, o PS vai concorrer sozinho e à esquerda tem alguns partidos que podem, pela primeira vez, tal como Chega, procurar apresentar uma candidatura a Santo Tirso. Por um lado, o Bloco de Esquerda tem vindo a fazer um trabalho paulatino desde há uns tempos, esta parte, inclusive com uma candidata. Toda a gente já sabe mais ou menos quem tem sido a pessoa que tem sido promovida como a mais viável para vir a ser a possível candidata à Câmara do Bloco de Esquerda, que é uma jovem, bem conhecida. Eu não quero dizer o nome, porque os órgãos conselhos do Bloco de Esquerda ainda não se pronunciaram, mas a haver candidatura é claramente aquela que está organizada em torno de uma organização conselhia. Eles têm sede nova em Santo Tirso, o Bloco de Esquerda. O Chega também tem sede nova. E outro partido que também rouba votos à esquerda é o PAN. O PAN também tem a sua sede. Aguardam-se, como se costuma dizer, as posições que vão tomar e se vão apresentar candidatos. E, por outro lado, há um partido de esquerda que também concorre sempre à Câmara e à Assembleia e a algumas juntas, que é a CDU. Portanto, reparem, a coligação à direita pode ter um concorrente mais à direita. O PS à esquerda pode ter a concorrência do Bloco, do PAN, do PCP. Portanto, pode haver muita dispersão de votos. Se houver muita dispersão de votos, o fator de cálculo dos mandatos eleitos não é tão normal como seria caso houvesse uma bipolarização direita-esquerda, que é o costume CDS e coligação de direita. Portanto, neste momento é muito cedo para falar, porque ainda faltam ser apresentados praticamente todos os candidatos, além do PS, que para mim já é público, e quando eles aparecerem vamos ver como vai ser feita essa campanha ao longo destes próximos 8 meses. Exatamente. No seguimento desses 8 meses para as eleições, entende que são prematuras as candidaturas às juntas de freguesia? Não, de forma alguma. Eu, por experiência que tenho, a grande preocupação que tinha sempre era garantir os candidatos às juntas de freguesia. E aí o PS também vai na dianteira. E digo isto porquê? Porque praticamente, excetuando um caso, todos os presidentes de junta do PS vão ser candidatos segundo a orientação nacional. Só há uma presidente de junta que não pode ser candidata porque já tem 3 mandatos no fim deste mandato. Que é Elsa Mota, a doutora Elsa Mota, de Rebordões, não pode recandidatar-se. Aí o PS vai ter de resolver o problema em Rebordões. É quem é o candidato ou a candidata que vai seguir-se a Elsa Mota. Quanto aos outros, todos eles, podemos começar por uma ponta de conselho, que eu penso que isso tem interesse. O Marco vai claramente recandidatar-se à Vila Nova do Campo. O Moisés é inequívoco que se vai candidatar à Vila de Rores. O Roberto Figueiredo é inequívoco que vai ser candidato à Vila de Santo Tomé de Negrelos. A questão de Areias, que é o melhor, o Além Rio, que é Areias, Palmeira, Lama e Sequeiró, que é uma união de freguesias, também penso que Eurico Tavares vai ser o recandidato. Na zona do Val do Lessa, Carreira, Refógios, o Luciano vai ser claramente recandidato, só se não entender que não quer ir. Não sei, não tenho falado com ele, portanto, não sei qual é a posição dele. A Presidente de Junta de Guimarães e de Lamelas, a Lourdes, também vai ser recandidata. O candidato à Reguenga vai ser o atual Presidente de Junta, que é também do PS. Depois dos outros, há outras coisas que são diferentes. Há o caso de Monte Córdoba, em que a candidata é do PSD, portanto, não sei qual vai ser a posição que vai ser tomada, mas o PS, de certeza, que em Monte Córdoba, desta vez, vai apresentar
um candidato ou uma candidata forte. E eu até direi mais, preparem-se para surpresas em Monte Córdoba. E Vila das Aves, engenheiro? E já chegou, deixa o Vila das Aves para o fundo, que eu sei o que eu quero saber. Depois, Água Longa. Era um candidato a uma lista independente. Não sei qual é a posição do professor Pacheco. Se ele vai ser recandidato ou não. Já tenho ouvido várias versões, mas não quero manifestar-me. Mas ele é muito próximo do PS, ele apoiou o PS, ele apoiou a Câmara PS, a Assembleia, portanto, na minha opinião, ainda vai acabar por ser outra vez. Em Agrela, parece-me que em Agrela, o PSD, o Presidente de Junta não se pode recandidatar, o Paulo Bento, porque já era Presidente de Junta no meu tempo e, portanto, já faz os 3 mandatos. Depois, falta ainda Vilarinho, que é um candidato independente, que deu grande celeuma quando entrou em ruptura com o PS, porque ele era militante do PS, é um socialista que todos conhecem. Portanto, não sei o que vai acontecer. Talvez haja aí também novidades, não sabemos, porque o PS não pode deixar de apresentar um candidato. E eu penso que nos últimos tempos, penso que tem havido uma aproximação entre a Câmara e a Junta de Vilarinho. Não mais se viram aquelas cenas que ocorreram no último final de mandato. Quanto à questão de Vila das Aves, é claro que o candidato a Vila das Aves vai ser o Joaquim Faria, porque ele foi eleito, só tem um mandato. Não vejo aqui no PS, na Vila das Aves, ninguém a posicionar-se para se opor ele próprio. A defesa que há, como digo a nível nacional, é que os candidatos às juntas de freguesia devem continuar. Portanto, o recandidato natural vai ser o Joaquim Faria. Se a composição das listas vai mudar, não sei. Ainda é cedo, mas penso que vão mudar também, em alguns aspectos. Nomeadamente em algumas juntas de freguesia, talvez também na Vila das Aves. Porque é natural, é evolução normal, não é tudo estático. E também já agora aproveito para dizer que é provável também, já que me colocou a questão dos presidentes de junta, também nos candidatos à variação camarária, estou convencido que vão ocorrer mudanças. Mas as soluções, as apresentações das candidaturas são para mais tarde. Geralmente são muito próximas já do verão. E aí penso que a solução está numa cabeça só. É na cabeça do Presidente da Câmara. E para terminar, quanto a eleições, dado que é um assunto generalizado e eu tenho esta opinião, estou a manifestar a minha opinião pessoal. Penso, quanto à Assembleia Municipal, e dado que também o Dr. Rui Ribeiro tem feito bons mandatos como Presidente da Assembleia Municipal, tem muita experiência política, eu penso que o candidato natural do Partido Socialista é o Dr. Rui Ribeiro, sendo que, como em outros casos, tem de haver votação na Comissão Política Conselhia, que é secreta, e depois desta votação estarão ratificadas as decisões quanto aos candidatos. Mas, para já, vão começar por aparecer primeiro os candidatos a Presidente de Câmara, mais tarde, talvez um pouco, os candidatos a Presidente de Junta. Eu penso que o PS não vai demorar muitos meses a apresentar os candidatos a Presidente de Junta. Depois também o candidato a Presidente da Assembleia Municipal. E para o fim, o que é que fica? A lista de variação à Câmara e a lista dos deputados à Assembleia Municipal. É lógico que em cada freguesia, em cada junta de freguesia ou em cada candidatura à junta de freguesia, certamente que serão ao nível local as pessoas que vão decidir quem são os candidatos aos órgãos junta de freguesia e assembleia de freguesia. Então pensa, de facto, que poderão existir, de facto, ao nível de vereadores, algumas alterações que as pessoas possam não estar a contar. Não, penso que as alterações nas variações são normais ocorrerem. Se for verificar ao longo dos anos o que tem acontecido, tem havido uma grande rotação nos vereadores. Quem é que diria que, por exemplo, que a doutora Sílvia Tavares ia ser vereadora? Foi vereadora. Quem é que dizia que o Nuno Linhares ia ser vereador? Ninguém dizia.
há vereadores que o puderam ser e não foram. Houve uma vereadora, quando a saída, não foi neste mandato, foi no anterior, do engenheiro Luciano Gomes, que saiu de vereador e era o vice-presidente. Na altura, a coisa não foi muito comentada, mas foi, em termos políticos, algo de importante que aconteceu em Santice. A saída do vice-presidente engenheiro Luciano, havia uma vereadora que o substituiu, não aceitou. Portanto, haver alterações e rotações de vereadores não é nada anormal. E há outra coisa. Ou o Presidente da Câmara, ou o candidato a Presidente da Câmara, tem de apresentar a sua imagem de marca. Tem de fazer um programa diferente. É candidato a uma Câmara, é candidato pela primeira vez. Isto tanto se serve para o PS, para o PSD e para os outros partidos. E por outro lado tem uma equipe. Ele certamente que quererá fazer a sua equipe. A equipe tem regras. Porque, por causa da lei da paridade, tem de haver o mínimo de um género. Se houver, em cada 3, por exemplo, se houver 2 homens, tem de haver uma mulher. O Partido Socialista já definiu uma regra mais apertada. É que já não definiu, mas defende que 40% devem ser de um género. Portanto, 60% se forem homens, 40% são mulheres. E até já quem sugira que a lei da paridade levada ao extremo é 50-50. É se o Presidente da Câmara for um homem, a número 2 tem de ser uma mulher. Portanto, ainda vamos falar muito disto. Por isso é que a lista de vereadores e de deputados à Assembleia Municipal vai ficar muito para o fim. As listas, geralmente, de vereadores são as últimas a ser apresentadas, tal como as listas à Assembleia Municipal. Essas listas, junho e julho, eu admito que durante o mês de julho será feita a reunião definitiva que vai decidir isso. Mas subentendo das palavras do Sr. Engenheiro, então que os vereadores devem ser retocados, um ou outro, sobre cada mandato. Mas referiu 2 vereadores que foram eleitos destas últimas eleições, mas, por exemplo, a engenheira Ana Maria e o Dr. José Pedro já estão lá até desde o tempo do Sr. Engenheiro. Exato. Pensa que poderá passar por aí as alterações ou não vê? Não. A continuidade dos vereadores não depende de ninguém a não ser do Presidente de Câmara. O Presidente de Câmara, que é Presidente da Comissão Política de Conselhia, um dia vai ter uma Comissão Política de Conselhia que ele agendou para uma determinada data, e nesse dia, à hora da reunião, vai pôr em cima da mesa quem são os seus candidatos. Daí eu ter dito no início que a constituição das listas estará claramente na cabeça do Presidente da Câmara, porque tem o poder para o decidir no caso do PS. No caso do PSD, penso que a coisa vai ser mais discutida, porque penso que vai ser o órgão colegial a discutir as posições. E como não há um líder assumido a candidato ainda, nem se vê dentro do PSD alguém perfeitamente assumido, aí será diferente. No caso do PS, que é aquele que eu explicitei mais e conheço melhor, e conheço mais ou menos as regras, aí o Presidente da Comissão Política Conselhia, que é o Presidente da Câmara, de certeza que vai apresentar a lista dos 9 vereadores, mais suplentes, de acordo com aquilo que ele defende e até para levar à prática políticas que ele vai defender na elaboração do programa político candidato no manifesto eleitoral às próximas eleições autárquicas. Engenheiro, para terminar, afastando-nos agora um bocadinho da política, falando então do assunto do momento, a pandemia, o que lhe tem a dizer sobre as vacinas? De facto, tem sido um momento, toda a gente fala das vacinas, que são administradas a pessoas que deveriam estar na prioridade, outras que não são bem assim, está em volta de polémica. Qual é o seu parecer sobre esta situação? Ora bem, tem havido algumas polémicas, infelizmente, mas em termos percentuais em relação a nível nacional, felizmente têm sido valores diminutos. O que é importante é que ainda hoje a Ministra anunciou que já foram aplicadas 500.000 vacinas. Como sabe, houve problemas com a aquisição de vacinas a nível europeu. A Europa tem tido algum déficit na aquisição de vacinas. Hoje mesmo, a Ministra da Saúde informou que há mais meio milhão de vacinas do que aquilo que estava previsto até abril.
Isso é muito importante. Agora temos de cumprir as regras, já todos sabemos as regras. Em Santo Tirso começaram a ser vacinadas as pessoas com mais de 80 anos. Já foram vacinadas algumas classes, que é a classe médica, os enfermeiros. Eu penso também que todo o pessoal que trabalha nos hospitais deve ser vacinado, nomeadamente os auxiliares, estão muito próximos da doença. Penso que essa é uma medida muito importante. Entretanto, penso que estão a ser feitas correções. No início, isto de facto foi um bocado... Toda a gente queria a vacina para tomar a vacina antes dos outros. E depois era um ou outro que arranjava a vacina para o filho, para a mulher, para a prima. Isto não pode ser. Agora temos um vice-almirante na Task Force. Pode ser que ele imponha a disciplina militar. E o governo certamente que estará atento e certamente que vai levar as coisas a bom porto. Há mesmo uma aplicação informática que já prevê quando é que você ou eu podemos ser vacinados. Eu, por exemplo, fui ver, serei em princípio vacinado até junho. É a previsão. A grande previsão, e essa é a mais importante de todas, é que 70% da população poderá estar vacinado em finais de setembro. Isso pode criar a chamada imunidade de grupo e a partir daí nós estamos muito mais defendidos. Eu acho que a vacinação vai correr bem, em geral. Alguns dos pequenos problemas que ocorreram com privilégios dados a algumas pessoas que não deviam ter sido dados. Felizmente que em Santo Tirso não se falou de nada. Em Santo Tirso as coisas penso que estão a correr bem. Como disse há pouco, as pessoas com mais de 80 anos começaram a ser vacinadas na fábrica de Santo Tirso. Aliás, é o centro de vacinação do Concelho de Santo Tirso e do Concelho da Trofa. Só neste leque nível etário de mais de 80 anos, parece que vão ser vacinadas mais de 10 mil pessoas. Veja lá o esforço fantástico que tem de ser feito. Mas a fábrica de Santo Tirso, todos a conhecemos, tem condições melhores do que ninguém para fazer este plano de vacinas. Até por lá chegou a ser pensado um hospital de retaguarda para a pandemia o ano passado e, portanto, penso que vamos ultrapassar esta questão da vacinação em geral. Para terminar, engenheiro, acredita que em 2022 estamos de facto livres desta pandemia? Poderá voltar tudo ao normal? Ora bem, eu não sou cientista. Portanto, as questões da pandemia, começavam-se a falar das chamadas variantes. As variantes do vírus, não é? Aquela variante inglesa, a variante sul-africana, a variante brasileira. A variante inglesa parece ser muito mais perigosa que o chamado o SARS-CoV-2, não é? Portanto, não sei exatamente. Eu espero que no fim deste ano já tenhamos o problema resolvido. Agora o problema, e só para terminar, é o seguinte, é que a seguir esta pandemia, será que não aparecerão mais? O Sr. Bill Gates, o homem da Microsoft, disse em 2015 que ia haver um facto extraordinário a nível mundial. Aconteceu. E ele já agora se está a referir a outros factos estacionários, da eventualidade de acontecer outras alterações na nossa vida, quer ao nível da saúde, quer nomeadamente as alterações climáticas, que ele ainda hoje se referiu como sendo um problema muito mais grave que o problema dos vírus e das pandemias. Engenheiro, muito obrigado Muito pela obrigado, sua presença. E foi assim então mais uma rubrica de Santo Tirso Fala Castro Fernandes. Obrigado.